Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. Em seguida saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e a tomando pela mão, a levantou, e a febre a deixou, e ela o servia. Sendo já tarde, tendo posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Amém, até aqui. Curva sua cabeça por um momento, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, em um treinamento de líderes, ó Deus. Nessa noite nós estamos aprendendo aquilo que o Senhor nos instrui, ó Deus, que nós não podemos ficar de pé para ensinar se primeiro a gente não sentar para aprender. Aqui existe uma liderança sentada para aprender, com o coração aberto, ó Deus, disponível a ouvir a tua voz. Por isso eu te peço nessa hora que esse texto que nós acabamos de ler, que ele seja discernido, entendido, compreendido por cada um, e que nós venhamos entender, ó Pai, o propósito da igreja em duas asas, que a gente venha viver não de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que nós achamos, mas de acordo com seus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus aqui começa esse texto que nós acabamos de ler, dizendo que ele entra numa sinagoga. Sinagoga era a casa de pedra, um lugar onde o povo se reunia para compartilhar a palavra de Deus. Era um dia de sábado e Jesus entra na sinagoga. Quando Jesus começa a falar da palavra, naquela hora um homem vai manifestar um espírito imundo. Mas é interessante nós destacarmos aqui que na sinagoga os homens tinham a oportunidade de compartilhar a palavra. Com certeza, aquele homem que ficou endemoniado quando Jesus começa a pregar, ele também tinha, antes de Jesus falar, a oportunidade de ter pregado a palavra de Deus. Mas quando Jesus começa a falar, todos que estavam dentro da sinagoga se assustam. Por quê? Porque a forma que aquele homem prega é uma forma diferente. Porque aquilo que Jesus falava gerava no coração das pessoas autoridade. Por que gerava autoridade, pastor? Porque não era simplesmente palavras. Tudo que Jesus falava e ensinava, as pessoas conseguiam enxergar nas atitudes dele. Jesus era alguém que falava e vivia aquilo que ele estava ensinando. Quando aquele homem manifesta o espírito imundo, Jesus o repreende de imediato. Jesus manda aquele espírito se calar. Todos ficam atemorizados, espantados, começam a questionar: é uma nova doutrina? Quem é esse homem que prega e os espíritos imundos se manifestam e são expulsos por ele? Saiu por toda aquela região a notícia daquilo que Jesus havia feito na sinagoga. Agora presta atenção num detalhe. Na sinagoga, naquele sábado, aconteceu um milagre. Um homem foi liberto de um espírito imundo. Só que o texto diz que no mesmo dia, no mesmo sábado, Jesus sai da sinagoga e vai até a casa de Simão. Geralmente, irmãos, quando nós pegamos a palavra do Senhor para ler, você lê uma história aqui, e aí dias depois acontece uma outra história, mas ela já vem na sequência. A gente até pensa que uma história está ligada à outra. Mas nessa história que nós acabamos de ler, todas as duas passagens acontecem no mesmo dia. De manhã Jesus estava na sinagoga. Jesus sai da sinagoga e ele vai para a casa de Simão. Quando Jesus entra na casa de Simão, chegam a ele e dizem o seguinte: olha, a sogra de Simão está enferma, ela está com febre.
Na nossa cultura, irmãos, todas as vezes que nós falamos de febre, a primeira coisa que vem na nossa mente é dipirona. Deu febre, dá uma dipirona que a febre baixa. Se baixou a febre, nós nos despreocupamos, não é verdade? Só que o que acontece? Naquele momento estava tendo uma doença transmitida por um mosquito, e essa doença estava se agravando, matando muitas pessoas. Quando Jesus entrou na casa de Simão, a pessoa que foi atrás de Jesus, ela foi atrás de Jesus como um recurso de cura para a sogra dele, porque aquela febre não era uma febre comum. Jesus então de imediato vai de encontro à sogra de Pedro, a toma pela mão, e quando ele pega na mão dela, a febre a deixa. A Bíblia diz que nesse momento essa mulher se levanta e ela começa a servir. A notícia se esparrama por toda aquela vizinhança. Presta atenção, irmãos. De manhã, quando Jesus estava na sinagoga, ele expulsou um espírito. A notícia se espalhou por toda a Galileia. Agora Jesus está na casa da sogra de Pedro e naquele momento ele cura ela e a notícia se espalha por toda a vizinhança. De repente, as pessoas começam a trazer os enfermos para a casa dele. E naquele momento Jesus começa a curar os enfermos. Só que eles também trazem todas as pessoas que têm espíritos imundos e Jesus começa a expulsar os espíritos imundos. O texto vai dizer que muitos milagres aconteceram naquela casa. E esses milagres foram acontecendo, irmãos, até a noite. Jesus então encerra a sua missão ali e Jesus então segue o seu caminho. O que nós aprendemos com essa passagem bíblica? Essa passagem bíblica faz a referência à igreja de duas asas. A primeira asa é o prédio, a sinagoga, onde nós nos reunimos hoje como corpo de Cristo. Todos nós, quando nós nos reunimos no domingo, quando nós nos reunimos no culto durante a semana dentro desse prédio, nós formamos o corpo de Cristo em adoração a Deus. A porta dessa igreja está aberta para todas as pessoas que quiserem entrar. Mas eu preciso entender uma coisa, irmãos. Nem todas as pessoas carregam na sua mentalidade e no seu coração a abertura para estar num prédio como esse. Por quê, pastor? Porque muitas coisas foram lançadas na mente dessa pessoa. Tem muita gente que tem dificuldade de entrar no prédio da igreja porque ele pensa, se eu for para a igreja de crente, lá eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. Ah, lá na igreja de crente, o pastor é ladrão. São coisas que foram geradas na mente das pessoas. Então existem pessoas que elas têm barreiras que impedem ela de estar reunidas comigo e com você dentro desse prédio. Então a sinagoga, ela é um lugar limitado. Porque na reunião do prédio, na maioria das vezes, quem vai se reunir aqui são aqueles que já são convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou aqueles que estão passando por algum momento difícil, que ele tem na mente o seguinte, se eu for para a igreja, talvez Deus faça um milagre na minha vida. A maioria das pessoas que conseguem chegar aqui sem fazer parte da membresia é alguém que está enfrentando alguma luta ou alguma dificuldade. Jesus fez um milagre na sinagoga, porque a sinagoga acaba sendo um lugar limitado para o propósito de Jesus Cristo. Só que o texto vai dizer que Jesus então entra em uma casa, e a casa faz referência à segunda asa, e essa segunda asa ela é conhecida por mim e por você como célula. É o lugar onde nós nos reunimos para compartilhar daquilo que nós vivemos na sinagoga, no prédio da igreja. Eu não sei aqui como funciona, mas lá na nossa igreja funciona assim, irmãos. A palavra que é ministrada no culto de domingo, todos os líderes de célula, eles recebem essa palavra e essa palavra é compartilhada na célula durante aquela semana. Porque nós entendemos, irmãos, que nós temos que ser uma igreja de uma linguagem só. Nós temos que andar todos na mesma linguagem, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então a palavra que é ministrada no domingo, ela é a palavra que é compartilhada dentro da célula. Diferente da sinagoga, a casa é um lugar onde as pessoas têm facilidade e acesso para entrar. A sinagoga era feita de pedra, a casa era feita de barro. Nós precisamos entender, irmãos, que a segunda asa funciona como uma rede de evangelismo. Tem pessoas que dificilmente elas vão entrar dentro desse prédio, mas facilmente ela consegue entrar dentro da sua casa.
Principalmente se ela for uma pessoa que ela tem relacionamento com você. Se você disser para ela assim, olha, vai ter um culto lá na minha casa, ou vai ter uma célula, ou nós vamos reunir lá na minha casa, eu gostaria muito que você estivesse lá. Por consideração à amizade que a pessoa tem com você, ela vai ter facilidade de entrar na sua casa. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, de imediato ele a cura. E aquela notícia se espalha por toda aquela vizinhança. O texto começa a dizer que as pessoas são atraídas àquela casa, porque a casa era um acesso fácil para todas as pessoas. As pessoas tinham a facilidade de entrar dentro daquela casa e de viver a experiência do milagre, né? De viver a experiência de terem um encontro com Jesus Cristo ali. Então eu preciso entender, irmãos, que a segunda asa da igreja, ela é a extensão da igreja. A célula, ela não é simplesmente uma reunião, ela é a igreja acontecendo dentro de uma casa. E aí eu quero falar com vocês aqui nessa noite, os principais importâncias e benefícios de ter uma igreja funcionando dentro de uma casa. Jesus cura a sogra de Pedro, aquela mulher levanta para servir. E a gente pensa assim, que ela simplesmente se levantou para servir, preparando um bolo, preparando um café, que a gente pensa assim, ela levantou e foi servir um alimento para eles. Na realidade, aquela mulher se levantou para servir no ministério de Jesus Cristo. Ela passa a ser agora alguém que serve no ministério do Senhor, primeiro como testemunho, segundo, como alguém que acrescenta na vida das pessoas. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre a segunda asa, é que na célula, na reunião que acontece na casa, nós temos a oportunidade de ter comunhão e relacionamento. Aqui dentro do prédio da igreja, irmãos, nós nos reunimos, mas geralmente quando acaba o culto, cada um pega o seu destino para casa. Quando nós nos reunimos dentro de uma casa, nós temos a oportunidade de nos relacionar com os irmãos, porque ali é um grupo pequeno, e ali eu tenho a oportunidade de conhecer mais profundo sobre a vida das pessoas. Se eu conheço mais profundo a vida das pessoas, com mais facilidade eu vou saber como gerar na vida daquela pessoa o evangelho de Jesus Cristo. Porque eu vou ter as portas abertas em algumas áreas para que a palavra seja ministrada na vida daquela pessoa. Não é só um lugar onde eu me relaciono, mas é um lugar onde eu gero comunhão, onde nós conhecemos mais uns aos outros. Irmãos, quando eu cheguei na Igreja de Cristo, eu cheguei no ano de 2005. Eu cheguei através de uma célula, através de um grupo de célula. Eu tinha uma dificuldade, eu fazia parte dessa pessoa que tinha barreira em relação à igreja. Porque na minha mente, naquela época, eu pensava, se eu for para a igreja é um lugar onde eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Mas por conta das amizades que eu tinha, eu comecei a ir para uma célula. E aí quando eu cheguei na célula, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam sentadas ali eram seres humanos parecidos comigo. Porque geralmente, irmãos, quando nós entramos num culto de celebração, a nossa visão é que aqui é um lugar onde só tem pessoas santas. Pessoas que não têm pecado, pessoas que não erram, pessoas que não falham. Mas quando você entra dentro de uma célula, que você começa a escutar todas as pessoas compartilhando aquilo que Jesus fez na vida dela, você começa a se identificar, você começa a se enxergar na vida de uma outra pessoa. E aí você pensa o seguinte, se o Senhor foi poderoso para fazer na vida dele, Deus também é poderoso para fazer acontecer na minha vida. Segunda coisa que eu preciso entender, é que na reunião de casa em casa, nós temos a oportunidade de edificar as pessoas e de levá-las a um crescimento espiritual. Como assim, pastor? Edificar as pessoas. Nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez acontecer na minha vida. No culto de celebração, tem o pregador. E o pregador aqui, ele está liberando a mensagem da palavra do Senhor. Em alguns momentos, ele pode trazer algum testemunho pessoal, mas na maioria das vezes, ele vai trazer a revelação daquilo que o texto diz. Mas na célula, na reunião de casa em casa, nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas aquilo que a palavra, que foi pregada no domingo, o que ela fez acontecer na minha vida. E aí as pessoas começam então, irmãos, a serem tocadas,
a serem edificadas, a entender que a palavra de Deus realmente ela tem poder para libertar e mudar a história de vida de qualquer pessoa, desde que aquela pessoa se coloque disponível a isso. A célula é uma oportunidade de evangelismo. Quantas são as pessoas que você convida por semana para estarem na sua célula? Ou melhor, vou te fazer uma pergunta ainda mais profunda. Quantas pessoas, de janeiro até aqui, quantas vocês já ganharam para Jesus? Vocês já ouviram um ditado que diz assim, olha, pastor, é difícil demais ganhar a minha família porque santo de casa não faz milagre. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. Vocês sabem qual é o santo de casa que não faz milagre? É o santo que ele é cheio de qualquer santo, menos do Espírito Santo. Às vezes, nós não estamos conseguindo evangelizar, porque o maior evangelho pregado não é aquilo que as pessoas escutam da nossa boca. O maior evangelho pregado é o que as pessoas leem nas nossas atitudes, irmãos. A célula é uma oportunidade de evangelizar. E na célula eu não evangelizo com palavras bonitas. Na célula eu evangelizo com a minha conduta. Qual tem sido a minha conduta? Por que as pessoas não têm sido atraídas a estar juntamente comigo reunido na minha célula? Por que a minha família não se converte ao Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós somos crentes cheios do Espírito Santo na reunião de domingo. Mas na reunião de casa em casa, ao invés de fluir de mim a vida de Deus, o que tem fluído é outra vida a não ser a vida do Senhor. O único santo que não faz milagre é o santo que ele não é cheio do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aonde entra Cristo, há cura, libertação, transformação e mudança de vida. O que tem saído de mim? O que tem fluído através da minha vida? Nós precisamos entender, irmãos, que as reuniões nos lares, os cultos acontecendo de casa em casa, é uma oportunidade de eu chegar mais perto, de eu me aproximar, de eu mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo, o que Jesus fez acontecer na minha vida e aonde Jesus pode levar qualquer ser humano. Eu preciso entender, irmãos, que a reunião que acontece de casa em casa é um lugar onde nós desenvolvemos dons e nós descobrimos novos líderes. Vocês já repararam que é na célula que você descobre os novos ministros de louvor dentro da igreja? É na célula que você descobre as pessoas que têm facilidade para pregar a palavra de Deus. É na célula que nós descobrimos o potencial das pessoas para liderarem. Porque na maioria das vezes, quando nós nos reunimos aqui dentro, irmãos, todos estão sentados e um só de pé. Mas na célula temos a oportunidade de escutar todas as pessoas compartilhar. Então eu preciso entender que essa igreja que acontece de casa em casa é o lugar de desenvolvimento do potencial das pessoas. Eu preciso descobrir ali qual o potencial que fulano tem. O que fulano pode fazer para servir no reino de Deus? O que ele pode gerar dentro do reino de Deus? E eu preciso entender que é nesse lugar que a gente cresce e multiplica. Dificilmente você consegue atrair as pessoas para um culto de celebração, mas facilmente você consegue atrair as pessoas para dentro da sua casa. A nossa igreja, irmãos, ela é uma igreja em células, porque existe uma diferença de ser uma igreja em célula de uma igreja que tem célula. Qual é a diferença, pastor? A igreja que tem célula, ela tem a célula simplesmente como mais uma programação da igreja. A igreja que é em célula, ela entende que a igreja acontece no prédio e a igreja acontece de casa em casa. Então nós não abrimos mão do culto acontecer de casa em casa. Nós não abrimos mão da igreja se reunir de casa em casa. Porque nós sabemos que é lá que o evangelismo vai ser eficaz. É lá que vidas vão ser alcançadas, é lá que vidas vão ser libertas, é lá que vidas vão ser transformadas. Por quê, irmãos? Porque primeiro eu ganho as pessoas para mim. Primeiro eu ganho as pessoas para mim. Depois que eu ganho as pessoas para mim, eu levo elas até Cristo. Vocês já observaram que tem muitas pessoas que elas desviam porque outras pessoas desviaram? E aí a gente tem a mania de dizer assim, ó, fulano saiu da igreja, agora os outros irmãos saíram. É porque aquelas pessoas nunca foram convertidas a Jesus de verdade. Elas eram convertidas ao irmão. Esse é o nosso pensamento, mas eu quero te levar a entendermos. Por que as pessoas, às vezes, elas abalam a fé de outras pessoas? Porque Jesus foi apresentado para aquela pessoa
através daquele irmão, através daquela irmã. Então, o Jesus que a irmã e o irmão via, estava na referência daquela pessoa. Quando aquela pessoa sai, consequentemente, aquele que veio através da vida dela se abala na fé. Porque a referência de Cristo Jesus que ela tinha era aquela pessoa. Por isso que eu preciso entender também que quem se levanta para liderar precisa entender que liderança não é um peso, é um privilégio da parte do Senhor Deus em relação à nossa vida. Liderar não é um peso, liderança é um privilégio. E assim como eu necessito de que a igreja funcione dentro de uma casa, eu preciso entender também que nessa casa tem que se levantar um líder disponível a ser usado pelo Senhor. Muitas células não crescem, muitas células elas não se multiplicam, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o líder da célula não se coloca na posição que ele deveria se colocar. O texto diz que quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, que ela foi curada, ela levanta para servir. Irmãos, eu preciso entender que eu sirvo na casa do Senhor não para agradar o pastor, não para agradar os irmãos. Eu sirvo aqui porque eu sou grato por aquilo que Jesus Cristo fez acontecer na minha vida. Jesus vai dizer assim, que a quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito sabe daquilo que Jesus fez acontecer na vida dele, ele se coloca muito disponível a servir no reino de Deus. Quando essa pessoa tem essa consciência, para ela não é um peso estar à frente de um grupo. Para ela é um privilégio servir no reino de Deus. A sogra de Simão se levanta para servir porque ela sabia o milagre que Jesus tinha feito acontecer na vida dela. O que Jesus fez acontecer na sua vida? Qual é o motivo que gera em você gratidão ao ponto de você colocar-se disponível a servir dentro dessa casa? Seja através de liderando uma célula, através de um discipulado, através de um ministério. O que te motiva a servir aqui? O que te motiva a estar aqui? E aí eu preciso entender que existem características específicas na vida de um bom líder, na vida de alguém que se coloca disponível a servir no reino de Deus. Primeiro, irmãos, ele precisa entender que liderar é se colocar em uma posição de pastoreio e cuidado. Eu preciso entender que a partir do momento que eu começo a cuidar de um grupo pequeno, eu agora me coloco na posição de alguém disponível a pastorear e a cuidar. Quando eu falo de pastoreamento, irmãos, eu falo de alguém que entende que o seu coração precisa ser cheio de compaixão. Compaixão é o sentimento que é gerado na vida de uma pessoa que tem relacionamento profundo com Jesus Cristo. Se você hoje for num psicólogo, irmãos, os psicólogos vão olhar para você e dizer que nós precisamos nessa geração de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Só que Jesus nos ensina algo mais profundo. Jesus nos ensina sobre compaixão. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro, mas sentir a dor do outro. Não tem como eu ser um bom líder se eu não for alguém cheio de compaixão, que me coloco no lugar do outro e eu começo a sentir a dor do outro. Porque quando eu tenho essa visão e esse sentimento, eu me coloco pronto a ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Nós estamos vivendo na geração, irmãos, onde o Evangelho de Jesus Cristo tem alcançado muitas vidas, mas nós estamos vivendo na geração mais rasa que já existiu na face da terra. Nós estamos vivendo na geração onde as pessoas se levantam hoje e dizem assim, olha, eu quero ser um líder, e amanhã aquela pessoa não quer mais liderar. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas dizem, eu quero ser um discipulador, mas amanhã ele não quer mais discipular. Porque esse líder, ele não entendeu o propósito do que é ser um líder de um grupo pequeno, o que é pastorear, o que é cuidar, o que é amar. A nossa igreja, irmãos, ela foi implantada no segundo bairro mais perigoso de Goiânia. O bairro se chama Fim Social. Ele era o segundo bairro mais perigoso que existia dentro de Goiânia. Dificilmente alguém que morava no Fim Social conseguia arrumar uma vaga de emprego, porque a visão das pessoas é que naquele bairro morava somente prostitutas e somente bandido. Essa era a visão que as pessoas tinham. Mas a nossa igreja foi implantada ali, a Igreja de Cristo. E os nossos pastores, pastor Clodoaldo e pastor Ivone, eles tinham um sonho de ver aquela igreja crescer. E uma coisa que eles disseram lá no começo, e que foi transferido para todos nós pastores, é que nós devemos dar a nossa vida em favor do reino de Deus. Porque não existe ninguém que abra mão da sua vida em favor do reino, que esse reino não te devolva 100 vezes mais.
O próprio Jesus Cristo vai dizer isso, irmãos. Quer achar a vida? Perdê-la-á por amor a Ele. Por amor a Ele. Eu acho muito interessante essa passagem, irmãos, porque se vocês olharem dentro da palavra do Senhor, nós vamos perceber que o único apóstolo de Jesus, o único discípulo que permaneceu com Jesus até o último momento da sua crucificação foi João. João foi o único discípulo que permaneceu do lado de Jesus. Jesus está pregado na cruz, João está do lado de Maria. Jesus lá da cruz vai dizer para João: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava dizendo para João cuidar da mãe dele, e ela receber João como um filho. Aí você vai olhar lá para o final da história. João foi o único apóstolo de Jesus Cristo que morreu de morte natural. Isso é uma confirmação daquilo que Jesus disse: não existe ninguém que perca a sua vida por amor a mim, que não acha-la. João foi o único que entregou a vida dele até o último momento com Jesus Cristo. João viveu experiências com o Senhor que nenhum dos outros apóstolos viveu. João viveu a revelação daquilo que aconteceria no fim. João teve a experiência de encontrar-se com Jesus glorificado. Ele viu Jesus com os cabelos brancos como a neve, sua pele reluzente, seus pés como bronze. Ele viu uma espada afiada saindo da sua boca. João viveu a experiência do extraordinário. Por quê, pastor? Porque ele abriu mão da vontade dele. Ele entendeu o que era o Evangelho de Jesus Cristo. Ele entendeu que para servir Jesus nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e servir a Jesus. Isso é tão interessante, irmãos, que há uma passagem que Jesus passou o dia todo pregando a palavra. Estava todo mundo cansado. E de repente Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, despede a multidão e venham comigo. Estavam todos cansados, inclusive os discípulos. Mas Jesus disse para eles assim, despede a multidão e entre no barco, porque nós vamos passar para o outro lado. Estavam cansados. Mas eu preciso entender, irmãos, e compreender com essa passagem, que quem se coloca disponível a servir, o preço que a gente paga é um preço maior do que a multidão. Só que esses que pagam um preço maior também terá a experiência de viver coisas da parte do Senhor que a multidão não irá viver. Naquele dia, eles viveram uma experiência de ver Jesus mandando o mar aquietar e o vento parar. Quando eles chegaram do outro lado, eles tiveram uma experiência de ver Jesus expulsar demônios e mandar os demônios entrar na manada de porcos. Os olhos começam a contemplar coisas que a multidão não contempla. Quer ser um bom líder? Entenda, meu irmão, que você tem que pastorear e cuidar as pessoas que Deus colocou debaixo da sua cobertura. O líder, ele precisa entender que a posição dele não é a posição de mandar, mas é uma posição de exemplo. Ser um líder é ser um servo, é ser alguém que se coloca disponível a servir. Quando a nossa igreja começou, ela começou com 12 membros. Eram 12 pessoas, irmãos. Mas 12 pessoas com o coração aberto a servir o reino de Deus. Eu entrei numa célula de adolescente. Era uma célula de adolescente que daqui a pouco ela multiplicou e virou 2, que daqui a pouco ela multiplicou e virou 3. E dessas 3 células foram formados a nova equipe de pastores da igreja. Eu faço parte da primeira formação de pastores da nossa igreja. Eu comecei a cursar o seminário pastoral, eu tinha 18 anos de idade. Foram 5 anos, irmãos. E o nosso pastor sempre nos disse uma coisa, olha, o nosso chamado é servir. Um líder, ele serve. E ele serve com a vida. Nós não tínhamos dificuldade, irmãos, nenhuma, de andar quilômetros a pé para poder fazer uma célula. E às vezes hoje as pessoas têm dificuldade para liderar, mesmo tendo um carro, tendo uma moto, mesmo tendo uma condição e uma condução boa. Mas sabe por quê, irmãos? Porque com o passar do tempo nós temos deixado perder o primeiro amor, a essência do amor, o verdadeiro amor. Aquele amor, irmãos, que eu olho para Jesus e eu sirvo a Ele não por aquilo que Ele pode fazer, mas eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é referência na minha vida. E a nossa igreja começou a crescer, irmãos. Ela começou a crescer. A nossa igreja, irmãos, ela era bem pequenininha. Eu acho que ela era daqui, ela era isso aqui, ó, irmãos. Com 3 anos, o pastor então teve uma visão de construir um prédio maior. E aí ele construiu um prédio em volta daquele prédio pequeno. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos.
A igreja não tinha muita condição financeira, mas tinha uma liderança ali muito disponível a servir, e nós começamos a trabalhar por aquele crescimento, por aquela obra, todo mundo apaixonado, entendendo, irmãos, que para Jesus acrescentar mais vidas, o lugar precisava crescer, o lugar precisava ser maior. Escuta uma coisa aqui, irmãos, quem é que dá crescimento? Jesus. Só que eu preciso entender que o Senhor vai acrescentar em lugares que estão preparados para receber o que Ele tem para acrescentar. Às vezes sua célula não cresce, às vezes você não consegue romper e desenvolver. Qual é a preparação sua? De qual forma você tem se preparado para receber novas vidas? De qual forma você tem preparado para receber as pessoas? Aí, irmãos, o pastor fez um culto, eu me lembro como se fosse hoje, ele fez um culto que era o culto para derrubar o prédio antigo. E naquele culto, irmãos, os irmãos foram todos bonitos para a igreja, as irmãs escovaram o cabelo, e aí tinha uma parede assim como essa aqui. Aí ele falou assim, hoje nós vamos derrubar essa parede, irmão. E pegaram uma marreta, e deram umas 5 marretadas. Na hora que essa parede foi, irmão, a igreja encheu de poeira, as irmãs saíram de lá com poeira até nos olhos, nas sobrancelhas, os cabelos lisos, irmãos. Mas era um momento nosso de crescimento. E aí eu posso te dizer, irmãos, quando existe um coração apaixonado, o crescimento começa. A nossa igreja se tornou a igreja dos ex. Os ex-drogados, as ex-prostitutas, os ex-homossexuais. Por quê, pastor? Porque nós entendíamos que as pessoas não vêm prontas. A igreja, a liderança precisava levar essas pessoas a conhecer Jesus. E nós começamos, irmãos, a pregar, a evangelizar. Eu comecei com uma célula, que em 3 meses ela multiplicou e virou 2 células. Com mais 3 meses ela multiplicou em 3 células. Por que isso aconteceu, pastor? O que te levou a um resultado tão rápido, sendo ainda jovem, irmãos? Um jovem de 18 para 19 anos de idade. O que te levou ao crescimento, pastor? O amor, irmãos. O amor e a gratidão por aquilo que Jesus havia feito na minha vida. Eu entendia que da mesma forma que Jesus havia me salvado, Ele precisava salvar quem eu amava. Sabe qual era a minha oração todo dia, irmãos? Senhor, não deixe a minha mãe morrer sem te conhecer. Porque a minha mãe dizia que era católica apostólica romana, mas ela não ia na igreja, irmãos. Então ela tinha uma resistência também com o prédio da igreja. Ela tinha dificuldade de estar num lugar como esse, mas ela tinha facilidade para estar na célula quando eu marcava a célula dentro da minha casa. Ela estava ali, irmãos. E o evangelho começou a bater na porta do coração dela. O evangelho começou a bater ali no coração dela. Mas a minha oração era todos os dias, Senhor, salva minha mãe. Por quantas pessoas você tem orado? Quantas pessoas você tem aberto a sua boca todos os dias e dito, Senhor, salva fulano. Senhor, salva ciclano. Dê para essa pessoa a oportunidade de te conhecer assim como eu te conheço. Quantas vezes, irmãos? Quantos dias nós temos feito isso? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família estão congregando dentro da igreja hoje. E às vezes isso é reflexo de quem nós somos, irmãos. Entenda uma coisa, nós somos a coluna que Deus levantou dentro da nossa casa. E essa coluna, ela precisa trazer força para essa família. Essa coluna, ela precisa transformar a vida da nossa família. Eu orava pela minha mãe e tinha minha avó, irmãos. Minha avó era católica, apostólica romana. Todos os dias, dava 5 horas da tarde, minha avó entrava para o quarto dela, irmãos, ela tinha as imagens dela, e ela fazia a reza dela da Ave Maria, do Pai Nosso, de todas as imagens. E eu percebi que a minha avó sabia ler. E aí eu falei, Deus, o Senhor vai salvar minha avó, e eu já sei como que o Senhor vai salvar ela. Eu peguei uma folha e eu escrevi uma oração. E eu falei para minha avó assim, ó, vó, a partir de hoje a senhora vai ler as orações que eu estou te dando, ao invés da senhora fazer as suas orações. E ela falou, e aí eu comecei, irmãos. Aí na oração eu dizia assim, ó, Senhor, perdoa pelos meus pecados. Senhor, me ajuda a vencer o vício do cigarro, porque minha avó fumava. Senhor, me liberta, Senhor, me transformava. Aí dava aquele horário, irmãos. Eu corria por volta da casa, olhava por um buraquinho que tinha na janela, e eu via minha avó com aquele papelzinho, e ela lendo aquele papel, irmãos. E depois que ela terminava de ler, eu falava assim, Senhor, salva ela. Aí, irmãos, quando chegou no dia da véspera do Natal, minha avó caiu dentro do banheiro, e ela quebrou o fêmur. Ela quebrou o fêmur, foi para o hospital, e aí minha mãe foi ficar com ela no hospital, minha mãe me ligou e falou assim, Miller,
o médico proibiu a sua avó de fumar, agora ela não pode fumar mais, vai fazer uma cirurgia e vai retornar para casa. Quando ela me falou que ela não poderia mais fumar, eu me lembrei da oração que eu tinha escrito. Eu falei, olha, Deus usou uma estratégia, né? Porque agora ela não vai poder mais fumar devido à medicação que ela iria tomar. E minha avó retornou para casa. Eu falei, agora essa é a oportunidade de eu pregar para ela e ela aceitar Jesus Cristo. Ela ficou uma semana em casa, irmãos, e eu na correria com a igreja de uma semana, não parei para pregar para ela. E ela passou muito mal e ela teve que voltar para o hospital. Quando ela voltou para o hospital, ela voltou num estado muito ruim. E aí os médicos falaram para minha mãe que dificilmente ela retornaria para casa. E naquela hora eu comecei a me cobrar, irmãos, porque eu não havia pregado o evangelho de Jesus Cristo para minha avó. E aí minha mãe com ela internada no hospital e eu em casa com meu irmão menor. E chegou um dia que eu falei, Deus, eu preciso pregar para minha avó de alguma forma. Mas eu não tinha acesso ao hospital, porque eu tinha que ficar em casa cuidando do meu irmão. E aí, naquela noite eu dobrei os joelhos e falei assim, Senhor, eu errei de não ter pregado o evangelho para minha avó, porque eu clamei tanto ao Senhor para o Senhor salvar ela. Mas eu quero te pedir, Deus, envie alguém naquele hospital, alguém que possa pregar a sua palavra para ela. No outro dia eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu preciso que a senhora faça um favor para mim. Ela falou, qual o favor? Eu preciso que a senhora pergunte para minha avó se ela quer aceitar Jesus como o salvador dela. Minha mãe me falou assim, Miller, ontem veio uma mulher aqui em tal horário, no horário que eu estava orando, meus irmãos. E ela falou assim, olha, essa mulher pregou para ela, perguntou se ela queria aceitar Jesus, e sua avó aceitou Jesus como salvador da vida dela. Tempos depois, irmãos, eu levei minha mãe no encontro com Deus. Eu orava muito para ela converter e levei ela no encontro. Quando chegou no sábado à noite, minha mãe olhou para mim e falou assim, Miller, eu não sabia tantas coisas erradas que eu havia praticado na minha vida, mas agora eu conheci a palavra, e eu quero te dizer que eu vou voltar para casa e eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Irmãos, minha mãe voltou para casa, eu discipulei a minha mãe, eu batizei a minha mãe, eu formei minha mãe como líder de célula. Minha mãe, ela tem uma célula que acontece na casa dela toda semana, irmãos. Mas isso é reflexo do amor que queima dentro do nosso coração, irmãos. Eu preciso entender que como líder, eu tenho que servir, e o maior serviço acontece com o meu exemplo, irmãos. Às vezes o líder quer crescer, mas ele é alguém que não ganha uma alma para Jesus, ele só cobra do povo que o povo traga vidas para a célula. Você como líder, quantas pessoas você tem convidado para a célula? O maior evangelho pregado é que as pessoas lêem nas nossas atitudes, irmãos. As pessoas vão começar a trazer novas pessoas para a célula, quando ela vê você como líder, trazendo pessoas para a célula. Gerando vida na vida das pessoas. Qual que é o segredo, pastor Miller, para que uma célula possa crescer? O exemplo, irmãos. Eu entendi na formação como líder, que a minha célula só cresceria se eu fosse um líder, que desse o exemplo para as pessoas. E aí, irmãos, quando eu ia fazer uma célula, eu pegava na mão dos irmãos e falava assim, irmãos, vamos orar e clamar pela presença de Deus, porque aqui não é o lugar que nós nos reunimos para perder tempo. Vocês sabem por que tem gente que não gosta de célula, irmãos? Porque nós temos feito as células relaxadamente. Da mesma forma, irmãos, que eu quero que um culto aconteça aqui dentro do prédio da melhor forma possível, a célula precisa acontecer da melhor forma possível. Ela precisa ter a melhor oração, ela precisa ter a melhor dinâmica, ela precisa ter o melhor louvor, ela precisa ter a melhor palavra compartilhada, irmãos. De qual forma você chega na célula? Não, vamos orar para iniciar a célula. Aí o líder pega na mão dos irmãos e faz Não é assim, irmãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Deus. E nós nos reunimos aqui porque nós sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Deus gera avivamento aqui na nossa vida. Depois de fazer uma boa oração, irmãos, olhe para cada pessoa que estiver na sua célula e faz uma pergunta para ela. Qual é a bênção que você tem para contar para nós essa semana? Sabe qual é um problema, pastor Marcos? É que nós achamos que bênção é só uma casa, nós achamos que bênção é um carro novo, nós achamos que bênção é a carteira está cheia de dinheiro. Os nossos líderes lá, irmãos, eles olham para os membros e perguntam assim, ó, o que você tem hoje para agradecer a Deus? Conta uma bênção para nós. E aí às vezes a pessoa fala assim, não, hoje não tem nada para falar. E aí o líder olha para ela e fala assim, mas você não está andando? Você não fala?
Você não enxerga? Irmãos, olha o tanto de bênção que você tem para agradecer. A célula é um lugar onde nós geramos avivamento nas pessoas, porque as pessoas chegam ali, irmãos, olhando só para aquilo que elas não têm, e na célula nós podemos mostrar para as pessoas aquilo que Deus já fez na vida delas. E aí, irmãos, nós precisamos ter uma boa dinâmica, nós precisamos ter um bom louvor na célula. Não sei se aqui acontece, mas lá em Goiânia acontecia isso. Os irmãos hoje aprenderam a ir para a célula, aí liga a música no celular. Não sei se vocês já repararam que as músicas dos evangélicos, elas duram 10, 15, 20 minutos, a mesma coisa, não é verdade, irmão? Aí o irmão coloca o louvor que ele escolheu, porque ele gosta de orar na casa dele, coloca o louvor, ninguém da célula sabe cantar aquela canção. Será que as pessoas vão se alegrar com uma célula como essa, irmãos? O bom líder, ele prepara louvores no papel, para que o visitante que nunca cantou uma música cristã participe, se sinta alguém bem-vindo naquele lugar. Ó, você não sabe cantar, mas tem aqui a letra da canção, porque nós vamos adorar o Senhor juntos. Nós precisamos gerar esse avivamento nas pessoas, irmãos, e entender que a palavra que vai ser compartilhada ali, irmãos, não pode ser de qualquer forma. Porque a palavra pode levar uma pessoa que chegou ali pensando em tirar a vida, a sair dali com vida e vida em abundância. Um dia eu cheguei na nossa célula, irmãos, e eu compartilhei a palavra, e foi uma visitante nesse dia. E aí compartilhei a palavra, envolvi todas as pessoas a compartilhar. No final ela olhou e disse assim: olha, eu já tinha amarrado uma corda lá em casa na área, e a minha intenção era participar desse culto aqui, voltar para casa e tirar a minha vida. Mas quando vocês foram falando aquilo que Jesus Cristo fez na vida de vocês, eu entendi que se Ele fez na vida de vocês, Ele tem poder para fazer acontecer na minha vida. Então eu quero isso para a minha vida. Irmãos, olha para o milagre que aconteceu na sogra de Pedro. O que esparramou na cidade? O que Jesus tinha feito na vida dela. As pessoas começaram a ir ali, irmãos. Por quê? Porque se ali era um lugar de milagre, eles acreditariam que também poderia acontecer aquele milagre na vida deles. Ei, entenda uma coisa, a sua célula é um lugar para acontecer milagres. Qual é a visão, irmãos? Qual é a visão que nós temos tido? Um bom líder, ele tem visão. Só que às vezes, irmãos, nós vamos para a célula, de novo. Tem que fazer a célula de novo porque o pastor está mandando eu fazer. Não, meu irmão. Você está fazendo porque você ama Jesus. Você está fazendo porque você entende que aquele grupo é um lugar onde a igreja do Senhor acontece. Você foi levantado como um privilégio da parte do Senhor para liderar aquele povo. Irmãos, com 22 anos de idade, eu já tinha 22 células debaixo da minha cobertura. Você sabe quantos anos tinha meu primeiro discípulo? Eu com 22? 53 anos de idade. Meu primeiro discípulo tinha 53 anos. Ele tinha idade para ser meu pai. E ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele está lá na igreja até hoje, irmãos. Isso já fazem 20 anos. Ele está lá na igreja até hoje. Na primeira vez ele olhou para mim e falou assim: Pastor Miller, eu consigo submeter a sua liderança, não por causa do título que o senhor tem de pastor, mas porque eu entendo que a gente respeita pessoas que são cheias da presença do Senhor. Quanto mais de Jesus você tiver, mais respeito você terá da parte das pessoas. Ele falou assim: eu consigo enxergar isso. Mas às vezes, irmãos, não tem fluído Jesus de nós. Nós não temos deixado Jesus fluir através da nossa vida. O bom líder, ele gera nas pessoas o desejo por liderança, irmãos. Às vezes o líder chega aqui e fala para o pastor Marcos assim: pastor, meu povo lá está desanimado. Ixi, o povo da minha célula está tudo desanimado. Escuta uma coisa, não é o povo, é o líder. As pessoas são reflexo da liderança que elas têm, irmãos. As pessoas são reflexo da liderança que elas têm. Quando eu tinha 22 células, eu trabalhava como vendedor, pai de 2 filhos já, irmãos. Eu havia casado, já tinha 2 filhos. Novo, eu casei muito novo, me tornei pastor muito novo. E aí as pessoas diziam assim quando eu não tinha filho: mas liderar sem filho é fácil. No dia que você tiver um filho, você vai ver o tanto que é difícil. Eu tinha 2, irmãos, já cuidava de 22 células. Não é difícil, irmãos, quando você ama, quando você entende que é um privilégio. Naquele ano, irmãos, que eu tinha 22 células, eu fiz um planejamento, multiplicar todas as nossas células. Eu reuni com todos os nossos líderes de célula e falei para eles assim: vamos crescer, vamos evangelizar, vamos alcançar vidas. Ei, entenda uma coisa, a sua célula não é só mais uma reunião, é um lugar para nós alcançarmos vidas. Começa a contar o que Jesus está fazendo na sua vida.
E aí os líderes entenderam, irmãos, que na hora do compartilhar, não é simplesmente pegar a palavra ali, ler o texto e explicar o texto. Começa a falar aquilo que aquele texto gerou de fruto na sua vida. Irmãos, eles começaram a fazer isso. Naquele ano nós chegamos a 43 grupos de célula. Aí o pastor Clodoaldo falou para mim assim: Miller, deixa o seu serviço circular e vem trabalhar na igreja, em tempo integral. E aí, irmãos, eu tinha uma barreira. Eu estava crescendo como célula, mas eu tinha uma dificuldade. Qual que era a sua dificuldade, pastor? Eu morria de medo de me encontrar com alguém endemoniado sozinho. E aí eu pensei assim: se eu deixar meu serviço e vir trabalhar na igreja, e aparecer um endemoniado, para quem que eles vão ligar? Para o pastor que recebe o salário da igreja. Então eu pensei, não vou mexer com esse negócio de trabalhar na igreja não, vou continuar trabalhando fora. E aí um dia, conversando com uma pastora da igreja, ela olhou para mim e falou assim: Miller, você não vai aceitar a proposta de vir trabalhar na igreja? E eu falei: não, vou continuar lá trabalhando como vendedor, tá uma bênção. Ela falou assim: ó, todo mundo sonha com essa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Você já parou para pensar que se você vier trabalhar na igreja, você vai poder começar a viajar, você vai ter mais oportunidade para estudar? E eu falei: E aí pedi para sair do meu emprego, irmão. Saí e vim para a igreja. Na primeira semana que eu estou na igreja, irmão, meia-noite bateu na porta da minha casa. Pastor Miller, tá aí? Minha mãe falou assim: tá, não é porque meu pai está lá em casa endemoniado, eu queria que ele fosse lá expulsar. Mas escuta uma coisa, o Senhor nunca vai permitir você passar por algo que você não esteja preparado para aquilo. Irmão, naquela semana eu estava de jejum a pão e água, uma semana. E aí eu vesti minha roupa e falei assim: eu vou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu cheguei na casa, a irmã era uma das líderes que fazia parte da nossa supervisão, e o pai dela estava endemoniado. E aí ele estava endemoniado sentado no vaso, irmãos. Ele estava fazendo o número 2, quando ele ficou possuído. E aí eu coloquei a mão na cabeça dele e falei assim: ó, sai em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não dá conta de mim não, desgraça. Ô, meu irmão, quando ele falou que eu não dava conta dele, me veio uma unção do Espírito Santo. Eu falei assim: olha, eu não dou conta, mas o Deus que eu sirvo dá conta de você. Irmão, e hora daqui, e hora dali, e hora daqui. De meia-noite foi para 1h da manhã, nada do demônio embora. Aí eu liguei para o meu pastor. Falei: pastor Clodoaldo, eu estou aqui expulsando um demônio e eu não estou dando conta não. Ele falou assim: ô meu filho, hoje eu não vou te ajudar, esse é seu, vai que é sua. O bom líder, ele forma os seus líderes, irmão, delegando responsabilidade para eles. Tem líder que ele não consegue multiplicar, sabe por quê? Porque ele acha que só ele é capaz. Começa a acreditar nas pessoas que você vai ver sua célula crescer e multiplicar. Começa a delegar responsabilidade para as pessoas. O que gera crescimento é a gente acreditar nas pessoas, irmãos. E aí continuei ali, irmãos. 2h da manhã, nada do demônio sair. Aí eu lembrei de uma irmã. Toda a igreja tem uma irmã que gosta de expulsar demônios. É a irmã da libertação, ela gosta desse negócio. Liguei para a irmã Vera, falei: irmã Vera, eu estou aqui expulsando um demônio. Ela falou: ô pastor, hoje eu não posso te ajudar. Irmãos, e fiquei, deu 2h30 da manhã, eu saí do banheiro, fui na cozinha da casa, olhei para o alto e falei assim: Deus, o Senhor tem poder para expulsar esse demônio. Quando eu falei isso, meu celular tocou, era a irmã Vera. Ela falou: pastor Miller, quando o senhor ora, ele levanta uma mão e abaixa a mão? Eu falei: toda hora. Ela falou: então ele está possuído por uma legião de demônios. Legião é 6.000 demônios, pastor. O senhor está expulsando e os demônios saem, porque todo demônio sujeita ao nome de Jesus. O que o senhor precisa fazer é colocar a mão na cabeça dele, chamar o chefe. Quando ele manifestar o chefe, o senhor fala para sair, que vai sair todos os demônios. Irmãos, eu coloquei a mão na cabeça dele, falei: manifesta o chefe. Manifestou o chefe, eu pedi para sair, saiu todos os demônios. Naquela hora eu já sabia que o próximo passo era levar aquele homem a aceitar Jesus. Perguntei para ele se ele queria aceitar Jesus como salvador da vida dele. Ele olhou para mim e falou assim: eu não quero Jesus. Naquela hora eu conversei com a filha dele e voltei para casa em paz, e entendendo que eu havia vencido uma barreira. Entendendo que quando o meu pastor disse que não iria lá, ele estava me dando a oportunidade de mostrar da minha capacidade, porque todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, irmãos, a única barreira que eu tinha havia se encerrado, havia acabado. E aquelas 43 células chegou a 63 grupos de célula. A nossa igreja passou a ter 3 cultos no domingo, irmãos, porque ela não cabia mais as pessoas. Nós tínhamos um culto 9h da manhã, nós tínhamos um culto 5h da tarde,
E esse culto de 5 horas acabava 10 para 7, porque 7 horas começava um terceiro culto. Irmãos, nós estávamos vivendo um crescimento extraordinário da parte do Senhor. Por quê? Porque havia no coração da liderança amor por vidas. Nós entendíamos, irmãos, que nós fomos levantados por Deus não para ficar na igreja sentado, salvo e satisfeito. Nós tínhamos sido salvos para sermos instrumento para salvar a vida de outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, irmãos. Pastor, era um peso para o senhor cuidar de 63 líderes de célula? Não, irmãos. Não era um peso. Nunca foi um peso, porque eu sempre carreguei comigo esse pensamento. Liderar é um privilégio que o Senhor Jesus me deu. É uma oportunidade. E aí, irmãos, eu cuidava de 63 grupos de célula, mas a minha esposa. Nós lideramos o ministério de teatro, aquela equipe que teve aqui. Então, por semana, nós íamos em 5, 6 células por semana fazendo supervisão. Às vezes, num dia eu ia para uma, ela ia para outra. No outro dia, ela ia para uma, eu ia para outra. As nossas células na nossa igreja, elas não acontecem em um dia só. Nós temos células que acontecem na segunda, na terça-feira nós temos um culto, aí nós temos as células que acontecem na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Por que, pastor, que vocês têm vários dias da semana que acontecem células? Porque nós temos pessoas que trabalham e às vezes faz faculdade durante a semana. E o único dia que ele tem para participar de uma célula é no sábado. Então nós temos células no sábado. Nós temos células que acontecem, irmãos, 8 horas. Mas nós temos células nossas que acontecem 9 horas da noite. Porque o líder trabalha até 8 horas da noite. E a disponibilidade dele é 9. Nós temos um líder de célula lá na igreja, irmão, que ele é dono de um mercado. Não é fácil cuidar de um mercado. A célula dele é 9 horas. Sabe quantos membros tem a célula dele? 35 membros, irmãos. Porque as pessoas veem nele o amor que ele tem por vidas. O amor que ele tem por almas. Mas isso é algo, irmãos, que precisa ser gerado em nós. Nós devemos querer viver esse amor. O pastor então falou para nós assim, nós precisamos sair do fim social, porque o fim social não nos cabia mais, irmãos. E aí nós alugamos um prédio próximo ao Passeio das Águas Shopping. Quem já foi em Goiânia conhece o Passeio das Águas Shopping, a nossa igreja era próximo do Passeio das Águas. E aí nós mudamos para esse prédio que cabia 1.000 pessoas. A nossa igreja, irmãos, cresceu de uma forma muito maior do que ela já era. E nós começamos a ganhar pessoas em outros lugares de Goiânia. E aí foi nesse momento que nós implantamos uma igreja em Goianira, implantamos uma igreja em Santo Antônio de Goiás, implantamos uma igreja na Vila Rosa, em Goiânia. Nós implantamos uma igreja no Solarville, em Goiânia. Implantamos uma igreja, irmãos, no Green Park, em Goiânia. E como nós mudamos para Mansões Goianas, nós deixamos uma igreja acontecendo no fim social. O prédio todo pronto, organizado. Ali ficou um pastor cuidando da igreja. E nós fomos para Mansões Goianas. Foram 7 anos vivendo no aluguel, irmãos. 7 anos trabalhando e ganhando vida. Há 2 anos atrás, Deus nos deu o nosso prédio próprio no Xangri-Lá, fica próximo da nossa igreja. Irmãos, quando Deus vê um coração disponível a servir, Ele acrescenta. Ele acrescenta. Deus vai acrescentando tantas vidas, irmãos. Nós terminamos o nosso prédio, acho que tem uns 2 meses, amanhã eu vou passar um vídeo para vocês aqui, para vocês verem. Nós compramos esse prédio por 720 mil. Hoje o nosso prédio está estimado a quase 3 milhões de reais, irmãos. Pensa num prédio, numa estrutura, irmãos, que nós temos hoje, dentro da nossa igreja. A nossa igreja, na terça-feira, ela tem curso de líderes de célula, curso de supervisão, curso de teologia de criança, maternal, de 4 a 8 anos, até 12 anos de idade. São 3 salas de teologia kids. Nós temos curso de libertação, curso de intercessão, curso para casais. Isso tudo acontece na terça-feira, e durante a terça-feira que está acontecendo todos os cursos, nós temos um culto que acontece dentro da igreja, e nós não abrimos mão do quê? Das células. Segunda, quarta, quinta, sexta e sábado nós temos células. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos no Xangri-Lá. O Xangri-Lá ele fica ali na saída para quem vai para Santo Antônio de Goiás. Fica próximo às faculdades que tem em Goiânia. Irmãos, nós não temos um culto na nossa igreja que não tenha 15, 20 pessoas visitando a igreja. Só que a liderança da igreja é preparada, porque nós entendemos que aquelas pessoas não são visitantes.
Nós não falamos assim, ó, quem aqui é visitante? Porque visitante é aquela pessoa que vem e vai embora. Então nós perguntamos assim, ó, quem nos honra hoje pela primeira vez? E os líderes de célula já se colocam a postos, irmãos. Porque se alguém levantou a mão, ele não sai da igreja sem deixar o telefone, o endereço e onde ele mora, irmãos. E naquela semana, ele recebe uma ligação do pastor, ele recebe uma visita de um líder de célula, porque nós entendemos que não é difícil ganhar as pessoas, mas a gente perde as pessoas por falta de consolidação. O que é consolidação? Dar importância a quem entrou dentro daquele prédio. Dar importância para quem esteve presente numa célula. Na maioria das vezes, quando você chega para essa pessoa e pergunta assim, ó, você está nos honrando hoje, quem te trouxe? Ele vira para a gente e fala assim, ó, não, eu vim através de fulano de tal. Ele já tinha ido na célula, irmãos. A célula trouxe ele para dentro do prédio da igreja. A célula tem gerado esse acolhimento, tem gerado essa recepção à pessoa ao ponto que ela quer conhecer o prédio da igreja. No começo da palavra eu disse para vocês que as pessoas têm dificuldade de entrar no prédio, mas elas têm facilidade de estar em uma célula. E uma pessoa que está numa célula, ela não terá dificuldade de chegar no prédio da igreja, porque ela vai receber amor e acolhimento ali naquela célula, e ela vai entender que todo mundo na igreja é daquela forma. Todo mundo é daquela forma. O Ivo, tem quanto tempo que você está lá com nós, Ivo? 1 ano? Tem 1 ano, irmãos, que ele está lá. Nesse 1 ano, o Ivo já formou uns 3 cursos da igreja. Ele tem uma célula que acontece na casa dele, uma célula de adolescente. Tem uns quantos adolescentes lá, Ivo? Uns 15? Uns 15 adolescentes, irmãos. Toda semana tem um novo. Porque vai atraindo, irmãos. Quando eles são bem recepcionados, eles são atraídos. Nós temos célula de adulto, célula de adolescente, célula de criança, irmãos. Todo mundo tem a sua célula, todo mundo fala na mesma linguagem. As nossas células são células mistas, né? Homens com mulheres, mas nós trabalhamos para que todos sejam ministrados na sua faixa etária. Lembrando que mesmo que seja uma célula de criança, o líder é adulto. Sempre vai ser um líder adulto que vai estar ali com aquela criança. Pastor, e qual que é a palavra que é ministrada na célula? A mesma palavra que foi ministrada no domingo. Todos falando uma linguagem só, irmãos. Só. A Bíblia diz que naquele dia as pessoas foram chegando na casa, porque se espalhou a notícia de que um milagre aconteceu ali. Sua célula vai crescer quando a notícia começar a se espalhar que Jesus Cristo se faz presente naquele lugar. Irmãos, as pessoas estão com sede de Jesus, mas a pergunta é, que tipo de líderes essas pessoas encontram quando elas chegam numa célula? Elas encontram líderes marcados pelo Espírito Santo de Deus? Ou elas encontram pessoas que estão ali simplesmente por conta de uma posição? Porque o problema da nossa geração é que as pessoas querem título, mas elas não querem servir. Jesus disse assim, olha, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, sirva, que sirva. Grava isso no seu coração. Nós somos uma igreja de 2 asas. Nós nos reunimos aqui, mas nós também somos uma igreja de casa em casa. Firma isso na sua mente. É mais fácil você levar primeiro uma pessoa na cela, e levando ela ali, será a ponte para que ela possa chegar aqui. O Senhor vai acrescentar em lugares onde haja coração disponíveis a serem usados por Ele. Aonde há pessoas que dizem, Jesus, eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Irmãos, nós somos ensinados e treinados na nossa igreja que a posição ela não fala maior do que nada, irmãos. O Ivo falou assim, quando ele chegou na igreja, o primeiro pensamento dele era, quando ele via a gente pregar lá na frente, eu nunca vou ter acesso a esses pastores. E nós não somos pastores de sentar no altar e olhar as pessoas e ter as pessoas como uma barreira. Qualquer pessoa que entra na nossa igreja, ela tem acesso a todos os pastores da igreja. Inclusive ao nosso pastor presidente. Porque nós somos ensinados, irmãos, que ser pastor é ser um servo. É servir as pessoas. É estar com as pessoas. É amar as pessoas. Às vezes eu vou na casa do Ivo, eu discipulo ele. Ele fala, pastor, eu fico olhando o senhor aqui na minha casa e fico pensando, meu Deus, eu nunca imaginei que ele estaria aqui dentro da minha casa. Nós fomos ensinados, irmãos, a não olhar para a posição, mas carregar no coração um sentimento. Eu sou um servo.
Eu preciso servir as pessoas. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé. Gostaria que você segurasse na mão desse irmão que está do seu lado aí. Segura na mão dele aí. Feche seus olhos por 1 minuto, irmãos. Antes de você orar, segurando na mão desse irmão, feche seus olhos por 1 minuto. Eu vou te fazer algumas perguntas que você vai pensar aí com seus olhos fechados. O que te motiva hoje a liderar? O que te motiva a liderar? É o título? É a posição? Ou é o desejo de ver as pessoas serem transformadas por Jesus Cristo? O que te motiva a abrir a sua casa para receber as pessoas? É entender que a sua casa se tornou uma extensão da igreja? Ou é simplesmente para dizer, não, eu tenho uma casa? O que te motiva, meu irmão, a todos os dias sair da sua casa, vir para o culto e sair da sua casa e estar em uma célula? É o amor ou é a posição? Jesus naquele dia, ele fez um milagre na sinagoga, mas quando Jesus entrou na casa, ele fez muitos milagres naquela casa. Muitos milagres podem acontecer na casa, muitos milagres podem acontecer no prédio da igreja, desde que haja uma liderança disponível a amar e a cuidar, que entende que liderar não é um peso, é um privilégio da parte do Senhor Jesus. Eu gostaria que com seus olhos fechados, que você pudesse nessa hora orar para as pessoas que fazem parte da sua célula e para as pessoas que você quer alcançar em Jesus Cristo. Comece a orar aí nessa hora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por cada célula da Igreja Batista da Paz em Iporá. Eu quero orar nessa hora, ó Deus, por cada líder que se levantou nesse lugar